Vocês enviaram as imagens e hoje eu vou fazer o review de algumas dessas imagens. E se você não tiver aqui, não se preocupa, que eu vou fazer algumas lives, inclusive workshop, né, ao vivo que eu vou fazer, tá aqui na descrição. E lá eu vou trazer algumas outras imagens. De repente você não tá aqui agora, mas você pode entrar nessa próxima. Eu vou agora fazer uma análise de algumas imagens que vocês enviaram e cada um tem um contexto, né? Então eu pedi para vocês escrever um contexto na imagem. Vamos para a tela que eu vou te mostrar e eu vou falando um pouquinho sobre o que eu acho e o que eu penso de cada imagem que vocês mandaram. E a Beleza? primeira imagem é do Daniel Carvalho. Daniel falou que essa imagem ele fez na reforma do apartamento dele. E ele tem aí um interesse, né, de entender esse mercado internacional e como que ele pode ter mais esse olhar cinematográfico também. Essa é a imagem do Daniel, né? Obrigado, Daniel, por enviar. E o que eu vejo aqui, eu acho que principalmente para começar a conversar com esse mercado internacional, você tem uma luz legal, sabe? Você tem uma luz que tem melhorias a ser feito, obviamente. Mas entendo que aqui é um contexto que você quer mostrar o projeto para os amigos, né, para a esposa. Você não vai trazer uma luz muito contrastada, porque você quer mostrar todos os objetos, você quer mostrar tudo de maneira mais homogênea. Mas o que eu tentaria, Daniel, é você trabalhar um tipo de arquitetura diferente. Essas imagens internas de living, de bedroom, da cozinha, da cadeira ali, obviamente faz parte do nosso meio. De repente, aqui nessa imagem, você pode usar esse projeto, tá? Eu só enquadraria ele de uma maneira diferente. Então, aqui, essa câmera, ela é uma câmera exatamente para mostrar tudo. Ela tá mais ou menos num ângulo em que eu consigo ver os lados aqui dessa sala. Eu vejo um pouco da cozinha. É um ângulo meio indeciso. Para esse ângulo, eu iria para uma coisa mais... Por exemplo, pegar a câmera e deixar ela mais simétrica. Então, colocar a câmera mais ou menos onde está a mesa e mostrar a vista, mas dessa maneira mais simétrica mesmo. Vai trazer um pouquinho mais de balanço. Porque aqui, como tem muito elemento, tem bastante elemento na imagem, já traz um certo desconforto. E aí, quando a sua câmera ainda ela é angulada, você ainda traz adiciona uma layer nisso, sabe? Então, eu não quero falar aqui sobre os materiais e tal, porque é o tipo de coisa que você, com o tempo, vai entendendo que tem que melhorar. Mas eu quero, principalmente nesse vídeo, falar bastante dos fundamentos, tá? Então, a iluminação, o que você está trabalhando, que tipo de projeto, ângulo de câmera. Para você, Daniel, eu diria que tentar uma câmera mais central, onde você vai trazer uma coisa, eu vou tentar exemplificar. Por exemplo, Gabriel Saunders. Aqui é uma boa referência porque você, nesse sentido de ângulo. Então aqui, por exemplo, aqui eu tenho uma mais angulada, como que você tem ali. E o que eu gosto é, por exemplo, aqui, esse living. Tá vendo como que essa câmera ela é simétrica, ela mostra os espaços de maneira natural, né? E você traz esse olhar mais de fotografia, de arquitetura mesmo. Aqui, obviamente, é um outro projeto, é diferente, mas eu consigo ver a vista, o skyline, consigo ver aqui o sofá, essa parte central, vejo um pouco da cozinha e a luz, o ângulo, eles têm um balanço melhor. No seu caso, você tem até uma luz soft, mais semelhante como a que eu tô mostrando ali, mas eu acho que o ângulo da câmera ele tá meio... não tá errado, tá? Sempre desafiador, né? Você tem que mostrar um ambiente interno, assim, mais comum. Então, diferente de um projeto mais conceitual, uma coisa mais externa, assim, mais macro, mas isso faz parte. Então, acho que é legal te dar esse toque aqui. Então, eu tenho aqui a imagem gerada pelo Dream, usei a sua como base, e ele mantém muito a estrutura, obviamente muda algumas coisas, né? Mas eu queria só evidenciar pontos que já a gente consegue ver que são melhorias. Por exemplo, o background, essa tonalidade mais azulada seria melhor, né? Ajuda, ainda mais a vegetação que vai aparecendo aqui um pouquinho mais trabalhada, a translucência, né? Aqui, obviamente, a gente perdeu o gatinho, vou deixar o gatinho aqui. Um pouquinho do tapete, ó, do material do tapete, a manta, né? O sofá. Então, esses elementos mais orgânicos, eles são mais simples com AI, de você fazer um enhance e tal. O ponto aqui é que tem coisas que automaticamente
melhoram a sua imagem. Por exemplo, aqui eu consigo ver que, primeiro, o BG, ele ter essa tonalidade mais azulada ali, ele conversa bem com a imagem, né? Você tem um sol mais baixo, que até faz sentido você ter ali uma coisa mais alaranjada. Esse tom azulado com esse haze, né, esse fog azul, ele traz um pouquinho mais de realismo para a imagem. Nesse sentido aqui, nesse contexto. E um segundo ponto seria a vegetação. Então percebe como que se você trabalhar melhor a translucência da vegetação, você vai ter um resultado interessante, um pouquinho melhor. E, obviamente, os materiais como tecido, sofá, manta, essas coisas que aqui você percebe que dá um up na imagem. De maneira geral, Daniel, é isso. Espero que tenha feito sentido para você. Comenta aqui embaixo se você concorda com o que eu falei. Comenta se você acha que vai refazer essa imagem, se isso faz sentido, tá bom? E vamos pra próxima que eu quero mostrar para vocês. O próximo é o Vinícius Rossi, ele mandou aqui algumas imagens de um projeto em Nova York. Olha, eu achei bem legal os ângulos de câmera, eles são mais simétricos, conversa mais com o real estate mesmo, né? Uma coisa mais luxo. De maneira geral, eu acredito que você fez um bom trabalho, dá pra ver que você trabalha bem a iluminação, composição, ângulo. O que eu poderia adicionar e agregar seria mais essa externa. Essa externa, eu daria mais respiro para ela. Porque aqui, você está mostrando a entrada aqui da arquitetura, mas eu sinto que está um pouco abafado. Então aqui com o Photoshop mesmo, eu vou estendendo e eu vou dando um pouco mais de respiro. Porque quando você traz esse tipo de composição, onde tá tudo meio perto e eu não tenho layers, né? Eu não tenho profundidade, eu tenho apenas arquitetura ali na minha cara. Fica meio claustrofóbico. Essa composição que você poderia trabalhar, de repente, aqui eu poderia vir um pouco mais com a vegetação. Então aqui, ó, eu já começo a trazer um pouquinho mais desse tronco, onde poderia ser uma coisa legal, um elemento de primeiro plano. Eu quero isso aqui um pouquinho mais exagerado. Bom, vamos no Google aqui mesmo. Deixa eu ver se eu acho qualquer tipo de imagem. Vou pegar essa aqui mesmo, vou lançar aqui. E eu acho que essa do meio vai ser uma boa. Então eu vou colocar essa árvore aqui no primeiro plano, só pra gente ter ela por agora. Ela tá bem low, mas agora, com o laço tool, eu vou pedir uma árvore aqui. E aí ele vai usar essa base. E aqui, sabe o que a gente pode fazer? Sabe aquela vegetação que vai subindo o muro? Eu vou ter que até lembrar no Google como que se chama. Se eu não me engano, é Ivy. Aqui, ó. IVY. Do lado direito eu tenho essa árvore que eu adicionei. Do lado esquerdo eu tenho um pouco dessa trepadeira. E eu começo a meio que deixar tudo como se fosse uma vinhete. Então aqui você percebe que, assim, não é a melhor espécie que eu queria, mas ela já começa a representar essa ideia, onde eu vou meio que englobando a entrada da casa. E o que eu faria aqui, sinceramente, é estender um pouquinho essa imagem, por exemplo, algo mais ou menos aqui, e até um pouco no chão. Deixar ela vertical e não quadrada. No caso que a gente tem 4 andares, né? A imagem ela já pede um pouco essa estética vertical. Então, vou simplesmente estender a sua imagem. Então, muito bem, tem aqui algumas opções. Eu acho que essa tá bem legal. Olha só. Tá bem, bem legal. E eu vou também estender um pouco aqui essa base. Então agora estendendo aqui a base, é mais aconchegante de ver essa entrada dessa arquitetura, porque eu tenho essa árvore fazendo um frame. E o que eu faria aqui também é pegar essa imagem, jogar no Dream, pegar pequenas variações e melhorias e implementar nela. Então vamos lá no Dream, vou jogar aqui sua imagem. Vou adicionar uma descrição automática mesmo. E agora eu vou lançar aqui mais ou menos no default. Não quero que mude muito a arquitetura. E também vou lançar um high, porque eu quero ter uma variação um pouco maior. E aí em elementos como orgânicos, né, como vegetação e folhas e essas coisas, eu consigo reutilizar na imagem no Photoshop. Então agora vai carregar aqui. Daqui a pouco a gente volta onde eu vou analisar com você. E aí eu volto pro Photoshop para ver o que a gente consegue reaproveitar dessa AI, que vai fazer pequenas mudanças ou grandes mudanças, dependendo do que a gente setar. Então a gente tem os resultados aqui. Eu tenho, primeiramente, criatividade de 80% e depois 95%. Eu acho que essa de 80%, ela já
me traz um resultado super legal. Vamos ver aqui a comparação do antes e depois. E a gente vai analisar o que a gente vai levar lá para a imagem. Então, assim, de cara, a vegetação, com certeza. Até o tijolo, mas eu não quero afetar a arquitetura, né? Deixa eu copiar isso e eu vou trazer aqui pro Photoshop, um Ctrl+C, Ctrl+V mesmo, super rápido. E agora eu vou mascarando, eu quero as melhorias dessa imagem e eu já consigo ver o céu, a vegetação, né? Então, o chão, tá vendo que eu trouxe um pouquinho de sujeira ali? Isso ajuda bastante. Ó, essa parte do muro aqui embaixo. O vizinho eu vou pintar porque o vizinho não é tão importante pra gente, né? Vou pintar bastante o chão aqui, trazendo, né, da AI. E, com certeza, essa vegetação da direita, né? Então, também trazendo aqui essa melhoria para a imagem. Então, de maneira geral, a gente consegue ver que teve uma melhora, né, na vegetação. Eu acho que essa parte aqui ficou um pouco estranha, porque eu tirei o sol que entra, e eu acho que isso aqui tá legal. Então, se a gente pega essa imagem, né, agora e compara com a imagem inicial, a gente consegue ver como que adicionando elementos e planos, você faz com que você tenha uma imagem mais aconchegante e você consegue fazer uma leitura um pouco melhor. Então, essa foi a análise do Vinícius Rossi. Vinícius, espero que isso tenha feito sentido para você, isso. As externas, eu acho que para mim é algo que eu mais gosto de fazer, por isso que eu tô sempre vou pelas externas, mas obviamente as internas também são importantes. Mas espero que tenha ficado claro para vocês. Eu sei que eu só analisei 2 imagens, mas como a gente vai falando bastante coisa, vai ficando muito longo. Mas de maneira geral, eu queria mostrar como que o olhar muda e o que eu faria nessas imagens. Se vocês curtiram esse tipo de conteúdo, me avisem aqui nos comentários. Se vocês quiserem testar o Dream, né, usar essa ferramenta que eu uso também, eu vou deixar aqui embaixo o link. Para quem for assinar, tem o cupom Franzão20, eu vou deixar aqui para vocês, e aí vocês conseguem assinar com 20% de desconto. E eu gosto porque essa AI tem tudo num lugar só e facilita muito a vida. Gente, o vídeo de hoje é isso. Eu não consegui analisar muitas imagens, mas se você não teve a sua imagem analisada aqui embaixo tem um link pro workshop ao vivo que vai acontecer dia 30. Manda que eu também vou trazer algumas imagens para analisar, além de fazer sketches ao vivo e falar sobre o mercado internacional. Vai ser um dia incrível, tá bom? Então espero que você tenha curtido esse vídeo e eu vejo vocês na próxima.